Julgo que já estamos online. Não sei se já receberam aí a notificação. Sim. Ok. Muito bem, muito bem. Vou só aqui notificar o pessoal que já estamos online. Isto também hoje deve estar tudo a ver o Benfica, portanto nós vamos estar aqui a falar sozinhos. Digo eu. Olha que não. Ora então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Espero que esteja tudo bem desse lado. Carlos e Gilberto. Tudo bem, Ok. obrigado. Digam boa noite aos senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite então. O tema de hoje é um tema que nós já abordamos aqui em algumas situações. Já fomos de alguma forma aqui abordando e que neste momento vamos se calhar aprofundar um bocadinho mais porque percebemos que há algumas dúvidas sobre o mesmo. Portanto, vamos aqui se calhar de alguma forma desmistificar algumas situações. Eu não sei se estão a ver bem a imagem e o som está bem. Vão comentando aí se o som está bem. Eu estou a notar aqui a imagem um bocadinho desfocada. Não sei se é só aqui no meu telemóvel ou se é em todos. Mas vamos abordar profundamente a questão da autoconstrução. Ou seja, vamos aqui tentar desmistificar algumas situações que muitas vezes levam as pessoas a preferir a aquisição à autoconstrução por algumas questões que não são bem clarificadas. O Edilberto e o Carlos têm muitos clientes na parte da autoconstrução e por isso é que eu também me senti um pouco à vontade para abordar este tema, porque este tema, de alguma forma, pode ser sensível em algumas situações. Porque há muitas variantes que podem aqui fazer parecer outra coisa quando nós estamos a falar. Essencialmente, na minha opinião, a questão da autoconstrução tem apenas duas desvantagens e o Carlos e o Edilberto poderão corrigir-me caso achem que faz sentido, que é a questão de... eu acho que o mais difícil na autoconstrução é nós conseguirmos um bom construtor e um construtor que de alguma forma acompanhe o nosso processo e que de alguma forma a questão da chave na mão para mim também parece o mais correto, embora depois já quem consiga fazer a questão das várias fases da casa e também daí poupar, mas eu acredito que aí ainda acaba por dar mais complicação. E a questão de muitas vezes, ou seja, se estivermos a falar do centro de Lisboa e centro do Porto, de facto aí o custo dos terrenos também, eu acredito que seja muito complicado em comparar com a aquisição. E Gilberto, também tens esta opinião? Achas que estas são as duas únicas desvantagens? Essencialmente mais a questão do construtor, porque estamos aqui depois a falar do centro de Lisboa e centro do Porto, não é o território nacional, não é? Portanto a média nem sequer é essa. Ou vês mais alguma desvantagem e o que é que achas sobre isso? Desvantagem não vejo, além dessas que falaste, portanto, assim, já sabemos que nos grandes centros os terrenos são exorbitantes. Acabam por acompanhar um bocadinho a subida do mercado imobiliário conforme aconteceu nos últimos anos. E os terrenos não fogem à regra. Relativamente à questão do construtor, sim, aquilo faz todo sentido, aquilo que tu estás a dizer na parte, agora troquei um bocadinho, na parte do construtor ter a vantagem de ser chave na mão, de poder acompanhar. Aliás, eu próprio fiz isso, optei por isso, porque ele faz acompanhar as coisas e acaba por ser o nosso orientador em toda a construção. Agora, nem sempre isso, a gente tem sorte com os construtores, mas graças a Deus, e temos até de registros dos nossos clientes que têm tido a sorte. Gilberto, para um bocadinho, porque esse cérebro está um bocado, não sei se deve estar a ver se calhar o resultado do Benfica, para ver se o Porto... Não, ainda não. Pronto, mas a questão aqui é, a desvantagem, estás a levar essa questão para ser chave na mão, não. A desvantagem não é isso que estamos a falar, ou melhor, eu falei sobre isso, mas foi uma das questões, para ti, tirando a questão de o construtor poder complicar muito a construção e a questão dos terrenos, vês mais alguma desvantagem nesse aspecto ou não? Não.
Mas a questão de conseguir um bom construtor faz toda a diferença neste processo. Toda. Faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Carlos, também tens esta noção, e tu trabalhas muito a autoconstrução e a venda de lotes. Qual é a tua opinião também sobre isto? Aliás, também estás a construir, se não me engano. Também estou a construir, exatamente. Sim, nesta fase, a principal desvantagem de quem constrói é mesmo realmente a parte da construção, tendo a parte de arranjar o construtor, até porque nesta fase, como há muito trabalho relacionado com a construção de casas, ou seja, há uma dificuldade no mercado de conseguirmos arranjar uma empresa de construção. E por norma até as pessoas pensam, ok, aquela empresa está disponível, se calhar não tem a mesma qualidade das outras, estão cheias de trabalho. Pronto. Nesta fase, o principal problema é conseguir realmente mão de obra para que as pessoas possam fazer as casas. Agora, em todo o processo em si, não vejo mais nenhuma desvantagem, mesmo a questão do terreno, ok, tu falaste e bem da questão dos grandes centros, porque no mercado onde nós trabalhamos, não denoto essas situações, apesar de ter alguns terrenos que não são propriamente baratos, mas comparativamente com o produto final, não é? Ou seja, o comprar já novo feito ou comprar em terreno mais construção, tem sempre aqui algumas vantagens a optar pelo processo de autoconstrução, sempre com as questões das dores de cabeça de construir uma casa, que é normal, é preciso tomar decisões. Eu acho que as desvantagens, podemos referir a outras, além de ter a sorte com o construtor, mas são desvantagens que, por outro lado, levam a que tenhamos um produto final totalmente ao nosso gosto, não é? Que é o facto de estarmos sempre a interagir com o construtor, ter que escolher o material A, B, C ou D. Claro que isto também pode levar a algum desgaste psicológico, mesmo o facto de estar a contar com a casa em 11, 12 meses e ela demorar 18 ou 20. Mas pronto, as principais desvantagens são essas. Ok. É um pouco por dentro disso, e que eu me recordo quando tratava de processo, essencialmente era isso. Aliás, eu próprio estive para construir a minha casa e depois acabei por desistir um pouco exatamente por essa questão de tudo o que vai surgindo no nosso dia-a-dia como consultores, vamos vendo o que acontece com os clientes e de alguma forma eu consegui para já, vamos lá ver, convencer a minha mulher a não construir e mantermos na casa que compramos, mas de facto essa situação para mim é o que mais me preocupa, até porque tinha muitos familiares que eram construtores civis, essencialmente o meu avô, as minhas férias de verão era a trabalhar nas obras com ele, e isso que estás a dizer fazia muito sentido, porque o meu avô muitas vezes deixava-me a barrer as obras, que era para se viesse lá o proprietário e ele dizia, não, está lá o meu neto a trabalhar, você não diga que a obra está parada, não é? Portanto, sei bem dessa poda. Mas pronto, essencialmente, uma das grandes vantagens da autoconstrução, da autoconstrução é, se todo o processo for bem gerido, nós conseguimos normalmente poupar bastante dinheiro em comparação com uma casa com as mesmas características se a formos a comprar. Vocês têm ideia mais ou menos de quanto é que será esse valor normalmente que as pessoas é que conseguem poupar estando a gerir bem um processo? E nem sequer estou a falar daquela questão que eu vos falava há pouco de construir a casa em várias fases, estou a falar de chave na mão, essa questão de saber gerir, e a questão dos já agora que o Carlos também estava a falar, que é o ir escolher as coisas, mas a gente depois já agora escolhe mais qualquer coisa, já agora mais qualquer coisa, e normalmente o orçamento vai subindo, mas essa pergunta será um bocadinho mais para a frente. E Dilberto, tens noção de quanto é que um cliente pode poupar e quais são as melhores estratégias para que essa poupança ainda seja mais significativa? Olha, desde logo, vantagens. Agora sim, agora já. Estás bem agora? Agora já, vantagens. Okay. Só vantagens. Exato. Não seja aldrabão. A questão é, desde logo, aquilo que diz a matemática, portanto, e os estudos de mercado, a poupança anda entre os 15% a 20%. Portanto, que será mais ou menos a margem daquilo que é o promotor que normalmente constrói, por exemplo, para colocar à venda. Eu considero esse valor, enquanto tu autoconstrução podes andar ali entre os 800 e 900 euros por metro quadrado, nós sabemos bem que, conforme são as avaliações das casas, 1000 e muitos, já para não falar nos grandes centros, que agora há pouco Porto e Lisboa e outros semelhantes. Portanto, desde logo temos aí uma diferença brutal. Portanto, numa casa com 200 metros quadrados, estamos a falar de muitos milhares de euros mesmo. Depois,
Também em termos de vantagens temos uma série delas, não sei se quer já avançar para essas, nomeadamente a questão dos impostos e por aí fora. Sim, não, tudo o que seja poupar. Eu até acho, José, eu tenho visto uma casa, repara, uma casa, por exemplo, vamos para um número 170, 180 mil euros. Imagina, vais comprar uma casa feita, sabes, gastamos uma fortuna em impostos, não é? Que são os impostos que decorrem da lei. E eu às vezes até conversar quando há clientes que me perguntam, para mim até é das principais vantagens, porque em termos de financiamento a gente acaba por ter aqui até se calhar condições semelhantes e se formos falar noutras questões de entrada e não sei o que, é melhores ainda. Mas nos impostos a diferença é brutal, porque não pagamos IMT, pagamos só IMT, tudo bem que é 6% sobre o valor do terreno, se for a compra do terreno, mas o terreno normalmente é o custo mais reduzido de todo o processo. Portanto, acaba por poupar, dá para poupar aqui claramente alguns milhares de euros também. Portanto, vantagens fiscais, na minha opinião, é uma excelente solução. Depois a vantagem, aquilo que o Carlos ainda agora um bocadinho falava, e temos também convertido em vantagem, que é a parte da gente, de certa forma, conseguir colocar a casa a nosso gosto. Portanto, também é uma excelente vantagem, porque, por norma, a gente vê casas e temos dificuldade em encontrar. Eu acho que até mesmo construindo, dizem até os mais antigos, e acho que ainda é realidade hoje, que depois de construído a gente às vezes diz, agora é que devia ter começado. Portanto, imagina quando a gente vai ver uma coisa feita, é muito difícil a gente encontrar efetivamente coisas que nos agradem em vários pontos. Portanto, também considero uma excelente vantagem a construção, porque conseguimos tentar o máximo possível adequar aos nossos gostos. Depois, em termos também tem aquela questão que nós já abordámos noutros programas, que é a história, que eu também considero uma excelente vantagem e que é uma dificuldade para muitas pessoas, para muitas famílias, que é a história dos 10%, por exemplo. Existem soluções de financiamento que permitem dar 10% do valor do terreno, portanto, e não do valor total da casa. Portanto, existem, quer dizer, por aqui também é mais uma excelente vantagem e, em muitos casos que eu tenho tido, é uma das formas de resolverem um problema de poderem ter uma casa. Mas falando em números, tens uma ideia mais ou menos de 15%, 20%? Tens assim entre os 15% a 20%, sim. Okay. Não sei qual é a ideia do Carlos, mas, portanto... Sou eu o moderador, eu já vou falar com ele. Pode ser? Pode. O Edilberto hoje está... Não sei o que é que se passa com o Edilberto. Não sei o que é que se passa com o Edilberto. Não sei, é o calor que está a afetar. Carlos, esta questão faz toda a diferença, não é? Ou seja, apesar daquilo que tu falavas há pouco de nos consumir de alguma forma, porque temos que decidir muita coisa, acaba por ter esta grande vantagem, ou seja, pode ser, se for bem gerido, pode haver uma poupança significativa e que no final toda essa trabalheira que nós tivemos e possamos vir a ter ainda mais à frente, se formos a dividir por número de horas que nos chateamos, se calhar compensa largamente. Não sei se também tens essa opinião que o Edilberto estava a dizer, que de facto há uma poupança significativa. Sim. E ela tem que existir, não é? Porque senão não compensava o cliente estar com este desgaste todo quando tem ali um produto novo que podia comprar na hora, não é? Por isso, as vantagens têm que existir. Na relação do valor, eu acredito que os 15, 20% é uma média, mais ou menos, daquilo que as pessoas conseguem poupar. Eu tenho alguns casos de loteamentos em que nós desenvolvemos o produto e a expectativa é sempre essa. Se o produto vai para o mercado por 200, a casa tem que valer 250, 240, por aí. E é isso que faz as pessoas optarem mais por este tipo de produtos do que propriamente comprar novo. Tem as outras vantagens que o Eddie falou e muito bem sobre a questão da personalização, sobre a questão dos impostos, que é muito importante. Por exemplo, no loteamento aqui que temos na Póvoa de Varzim, cada cliente que faça o negócio desta forma está a poupar entre 11 a 12 mil euros só em termos fiscais, não é? E ao estarmos a dizer que está a poupar em termos fiscais, não estamos a dizer que está a fugir a nada, até porque a escritura é feita sobre o lote e depois é tudo faturado, ou seja, são as faturas do construtor e no final o produto custou-lhe o valor da escritura de lote mais as faturas do construtor. Não tem que depois ir fazer mais nenhuma escritura, faz sempre simplesmente o registro da casa, ou seja, temos a licença de utilização, vamos dizer que aquilo deixou de ser um terreno e é uma casa e apenas pagamos o registro disso, que penso que são cerca de 200, 250 euros. Há outra vantagem, além das que o Eddie falou, que para mim também é bastante importante, tendo em conta algumas situações que às vezes o mercado
por circunstâncias da vida, não é? Ou seja, do desemprego, o que está a acontecer, por exemplo, agora, e que é importante este tipo de negócios. E eu explico porquê. Porque quando nós compramos um terreno e depois fazemos autoconstrução, tudo o que está a ser feito no terreno, supostamente, não é supostamente, é do cliente. Ou seja, o cliente vai investindo, à medida que vai investindo, as coisas vão sendo feitas no terreno dele, mas o que está lá feito é dele. Quando nós compramos um produto com a perspectiva de o comprar daqui a 1 ou 2 anos, nós vamos dar um sinal de 10% que pode corresponder a 20, 30 mil euros, não é? Neste caso, e corremos sempre o risco, claro que estamos a falar de um casos muito reduzidos, mas corremos sempre o risco de acontecer alguma coisa a essa empresa e a pessoa ficar sem o sinal. Eu conheço muitos clientes meus que ficaram sem sinais na época de 2008, 2009, Sim, sim. E quando nós montamos um loteamento para vender em compra de lote mais a autoconstrução, isto é sempre também uma das vantagens, porque o cliente vai pagar na medida que a casa vai sendo feita, sabe perfeitamente que se acontecer alguma coisa o que está lá é dele, e não pagou a mais do que aquilo que deveria ter pago. Isso é outra das vantagens que eu considero muito importantes neste tipo de negócios. Muito bem, muito bem. Antes de avançarmos para novas perguntas, vamos ver o que é que a malta está para aqui a dizer. A malta toda aqui a dizer boa noite, boa noite, boa noite. O som está ok. Ok. O Bruno está-nos aqui a perguntar: as condições de financiamento para a aquisição diferem do financiamento para a autoconstrução? Depende do banco. Assim, há bancos que têm produto para a aquisição do terreno mais construção, e há outros bancos que não têm esse produto. Pronto, mas é só essencialmente nessa questão até a licença de habitabilidade. Sim, depois, a partir do momento que existe uma licença de construção, qualquer banco faz crédito à construção. Isso e as condições são as mesmas. São as mesmas. Mas mesmo assim, sim, mas atualmente existe ainda no mercado algumas instituições financeiras que, mesmo para a aquisição do terreno, têm as mesmas condições ao mesmo prazo do concreto normal. Sim, mas pronto, aqui o que eu acredito que ele está a perguntar é se depois as condições serão melhores para a autoconstrução ou se serão piores, mas a partir do momento em que há licença de habitabilidade passa a ser o imóvel e a autoconstrução, exatamente, as condições são as mesmas. Depois temos aqui o Luciano a dizer golo, deve estar a fechar ainda os golos de Marega, não sei o que é que se passa. Deve estar com algum problema. Esta malta traz também o fuso horário do Brasil, ainda são umas 3, eu nem sei em que estado é que ele está, mas deve ser para aí 3 ou 4 horas no mínimo, portanto ele ainda está a fechar os golos do Marega, de certeza. Vão colocando aqui as vossas dúvidas sobre este tema e que vocês acham que é desvantagem ou vantagem, para que nós possamos interagir com vocês e as questões que são colocadas, nós de alguma forma tentarmos desmontar ou não, de alguma forma, a vossa ideia sobre o tema. Depois, e indo aqui um bocadinho ao que o Bruno falava, mas de uma outra forma, há bancos que permitem a aquisição do terreno e, ao mesmo tempo, o financiamento à construção, ou seja, tudo num só processo. Certo, Edilberto? Certo, sim. Existem efetivamente instituições bancárias que financiam a aquisição do terreno, seguindo as regras normalmente que estão macroprudenciais do Banco de Portugal, isto é, tem que dar uma entrada sobre o valor do terreno e depois financiam a construção. Portanto, a única diferença aqui, acaba por ser que numa aquisição libertam o dinheiro todo logo de início, na autoconstrução libertarão em função de determinados rácios para o terreno e depois a parte da construção vai sendo consoante a evolução da obra. Carlos, até daquilo que falavas há pouco, esta questão, este tipo de produto dos bancos que existe no mercado, ajuda bastante na venda desse produto de terreno com construção. Sim, ou seja, é aquilo que estava a referir, existem entidades, não são todas, mas lá está, existem algumas soluções dentro das entidades bancárias que permitem aos clientes, mesmo que não tenham capacidade para adquirir o lote pronto, neste caso, de se financiar até 90% do valor do terreno e ao mesmo tempo financiar-se também para a parte da construção. Isto é tudo feito por trens. Há uma primeira libertação para a questão do terreno e depois o restante será libertado mediante a obra feita. O mercado, a questão dos imóveis da banca, o mercado também ficou sem esse tipo
de imóveis, de terrenos, ou foi só as moradias e os apartamentos é que foram entregues aos fundos? Os terrenos também acabaram por ser? Os terrenos também. Ok, Os terrenos também não se bem que dependendo do acordo que existe, por exemplo, há uma entidade bancária que passou todos os seus imóveis para fundos de investimento, mas que continuam a apoiar o financiamento a 100% para esse tipo de imóveis. Por isso, dependendo do fundo e de onde vem o imóvel, ainda poderá haver essas condições de financiamento. Muito bem, muito bem. Portanto, temos aqui mais questões. Portanto, isto ficou interativo. Diz o Bruno novamente: o montante do empréstimo para a autoconstrução é concedido com base em quê? Projeto, orçamento do construtor. Essencialmente há um avaliador na mesma, não é? Só que o que é apresentado ao avaliador é o orçamento, ou os vários, podemos escolher entre alguma coisa que obriga o cliente a avançar com um orçamento que apresenta, ou depois pode mudar o orçamento? Pode mudar. Portanto, pode até meter o mais caro e depois acabar por apresentar o mais barato. Portanto, Bruno, do essencial, ou seja, embora também não podemos, eu parto do princípio que também nos possa fazer, o próprio avaliador irá fazer as contas deles. Mas quando eu geria este tipo de processos, nunca tive nenhum processo que viesse avaliado abaixo do orçamento, mas também porque os orçamentos, de alguma forma, estavam dentro dos valores, até porque, como nós falamos, os valores normalmente também são menores, ou seja, conseguimos poupar aí, portanto, a margem que o cliente acaba por ganhar aí é suficiente para conseguir o crédito. Mas aí nessa questão existem 3 avaliações, ou melhor, há uma avaliação, simplesmente existem 3 valores, que é o valor do lote, o valor do orçamento e o valor da casa final. E é mediante estes 3 valores que o banco vai definir os montantes de financiamento. Ok, aqui o Bruno diz, ok, restauração de imóveis compensa? Pergunta aqui a Maria Silva, vai depender do valor normalmente que se compra e que se gasta na restauração. Não conhecendo o imóvel em específico, vem aqui outra resposta? Edilberto? Não, aí nesse tipo de negócio é mesmo caso a caso, portanto são mesmo vendo cada caso em específico. Essencialmente é o que o Carlos estava a dizer também, a questão de saber qual é o valor do imóvel quando estiver reconstruído e fazer as contas a quanto é que vai comprar, quanto é que vai gastar e ver se a margem que sobra é suficiente. Embora, como o Carlos diz, convém nestas situações ter uma margem, ou seja, este tipo de autoconstrução ou então reconstrução, à partida ser um bocadinho mais barato do que o mercado de um novo mesmo, não é? Para de alguma forma depois também quando quisermos chegar ao mercado o vender, porque senão estamos sujeitos a ficar com ele. Ok, depois temos aqui o Marco Cunha, financiamento a 100% da construção quando investimos a pronto na aquisição do terreno, é possível? Financiamento a 100% da construção quando investimos a pronto na aquisição do terreno. Sim, ok, entra-se com o terreno. Sim, não estava a perceber bem a pergunta, sim. Aqui o Nuno Souza diz-nos quais os bancos, além do Santander. Não sei o que é que o Nuno, se não te importares, não sei se é a questão do terreno, da aquisição do terreno ou da autoconstrução, mas deve ser do terreno. Todos os bancos, no fundo, acabam, depois diferencia-se a questão de quanto é que eles libertam, não é? Quanto é que libertam do valor do terreno, certo? Essencialmente é o que vai alterando. Muito bem. Podem continuar a colocar aqui as vossas questões. De qualquer forma, temos aqui já em mente os 2 temas para a semana e nós queremos agora começar a fazer isso desta forma, até para de alguma forma criar aqui alguma interatividade com vocês. Que vão coloquem aí nos comentários. Temos 2 temas para a semana que vamos optar. Um é que já andamos para fazer há algum tempo, que é a questão da consolidação de créditos. Compensa ou não compensa, seja a consolidação de crédito de vários créditos com o crédito de habitação ou apenas de créditos sem ser créditos hipotecários. Esse é um dos temas. Outro tema que também nos tem sido solicitado é a questão de alguma forma, nós desmontarmos os vários custos que existem na compra do imóvel. Essa é a questão do processo, que normalmente aparece lá os custos do processo e a gente normalmente as pessoas não percebem exatamente o que é, mas é todo o trabalho que o banco acaba por ter e cobra de alguma forma, a questão da avaliação e os produtos que estão associados
normalmente que o banco pede para o cross-selling. Desmontar um bocadinho isso. Portanto, a questão aqui é a consolidação, basta vocês colocarem ou a consolidação ou produtos. Basta escreverem ou consolidação ou produtos para nós, de alguma forma, para a semana, estarmos dentro daquilo que nos estão a pedir. Vamos então à última pergunta que eu queria perceber aqui da vossa parte. Faz sentido, isto é uma questão que no meu tempo não era muito fácil explicar aos clientes quando estavam a começar, ou seja, no início da coisa, só percebiam no final, e normalmente até cheguei a ter situações em que tive que transferir um crédito que ainda nem sequer estava terminado, uma autoconstrução para outro banco para conseguir terminar a construção. Faz sentido os clientes pedirem um pouco mais nesta questão da autoconstrução, até porque normalmente na autoconstrução há margem para isso, para fazer face aos já-agoras. Os já-agoras era aquilo que eu vos dizia agora, que é quando estamos a construir, aparece sempre mais qualquer coisa que nós queremos alterar, ou temos um orçamento para um determinado tipo de acabamento, mas durante a construção aparece uma outra opção e nós, normalmente, acaba por ser mais caro, normalmente mais barata, normalmente não baixa, normalmente sobe. E, Dilberto, faz sentido e é uma das coisas que tu normalmente recomendas aos teus clientes, e quais são as implicações de uma situação destas? Eu, por norma, recomendo, José. Porquê? Porque essa coisa do já agora acontece com muita frequência. E porquê que recomendo? É muito simples. Imagina que, conforme falámos já há bocadinho, o banco vai libertando consoante a evolução da obra. Logo, tu vais pagar durante o período de obra juros sobre o dinheiro que usares. Ora, se tu não usares o dinheiro, também não vais pagar por ele juros, nem vais ficar a pagar por ele o resto do empréstimo. Portanto, terminas a casa, entregas a licença de utilização ao banco e o dinheiro que tu gastaste, não precisas mais dinheiro, cessa por ali e é sobre o dinheiro que tu efetivamente consumiste que vais passar a pagar o teu crédito no futuro. Daí para a frente. Portanto, agora, a vantagem é, imagina que há o inverso, imagina que pedes um determinado valor e depois vem o já agora e falta-te 5, 10% ou 2 ou 1, que seja, de 5 ou 10 mil euros para terminar a obra ou 20. Tu vais ter que fazer exatamente todo o mesmo processo em termos de despesas iniciais como contrataste o primeiro. Portanto, e estamos logo a falar numa nova escritura, num novo registro, numa nova avaliação, numa nova comissão de dossiê, portanto, estamos a falar, grosso modo, 1000 e muitos euros que vais ter de acréscimo novamente. Portanto, e a ideia é basicamente fugir a isso também para ter para poder não correr esse risco. Carlos, também és da mesma opinião? Principalmente quando o cliente já tem o terreno em nome dele e vem com um orçamento de um construtor, não é? Ou seja, o construtor diz que eu vou gastar 120, por exemplo, eu tenho 20, por isso só vou pedir 100. Eu aí aconselho sempre os clientes a ter alguma margem, não é? Até porque é como o Edi diz, o cliente só vai pagar prestação e juros sobre o capital que vai solicitar. Isso, ele está ali disponível, mas não significa que o cliente tenha que o pedir. Eu tenho alguns casos de clientes, tento sempre fazê-los ver, mas já tive 3 ou 4 neste ano a pedir-me reforços de capital. Ou seja, que era desnecessário, porque vão ter o tal custo que o Edi falou adicional, quando o processo podia ser feito logo de início, tinha ali aquele valor pronto, para poder utilizar caso seja necessário, e que não teria qualquer tipo de custo se fosse feito desde o início ou fazê-lo agora como reforço. Pronto, por isso aí acho que é uma vantagem, os clientes, ou melhor, os clientes deveriam sempre precaver-se de algum modo para estas situações que possam ocorrer durante a obra e que vão inflacionar o preço do imóvel. Exatamente. E a questão aqui é um bocado essa. É mais a questão de, às vezes, estarmos... o custo que se tem com isso, em comparação aos benefícios que se pode ter e depois chegar ao final e não utilizar, eu acho que nem sequer é comparável, não é? Até porque a construção, normalmente estamos a falar de um ano e meio, às vezes depende do tipo de construção. Se for a LSF, até consegue ser mais rápido. E cada vez temos mais situações modulares, tanto em cimento, tanto como em madeira. Hoje em dia o que não falta aí são soluções para isso. Portanto, parece-me que às vezes
é mesmo uma questão de falta de explicação, tanto de quem está, de alguma forma, a ajudar a pessoa ou não, não é? Por isso é que voltamos ao mesmo, a questão do intermediário de crédito fazer todo sentido neste tipo de coisas, porque eu acho que se isto for bem explicado, não faz muito sentido, havendo margem, sejam mais 5, mais 10, mais 15 mil euros, porque facilmente se gasta isso numa obra, não há dúvida nenhuma nisso, facilmente se gasta isso na construção de uma casa, e depois chegamos às vezes ao final e pá, agora vamos ter que pedir, às vezes temos que recorrer a créditos pessoais, quer dizer, parece-me que complica muito. A ideia que vocês têm das pessoas quando vêm na autoconstrução é que elas vêm preparadas para este assunto, ou nem sequer, mesmo quando vocês falam nela, sobre isso, a questão de os aconselhar, os argumentos que vêm do outro lado é só a questão de terem que pagar os poucos juros desse tempo, ou há algum argumento, ou é mesmo desconhecimento, Edilberto? Sim, já é mesmo desconhecimento, porque há pessoas que nem sequer têm noção que não pagam a prestação durante o período de obra. Portanto, esta semana aconteceu-me, repara, portanto, existe efetivamente um desconhecimento total. E depois, como pensam isso, acham que estar a pedir quanto menos melhor, que é para ficar a pagar menos, quando porque não têm conhecimento deste tipo desta forma de ser o processo de autoconstrução. Portanto, é mesmo muita frequência mesmo de falta de informação sobre isto. Carlos, contigo acontece o mesmo? Sim, há falta de informação sobre esta situação. Claro que as pessoas pensam que ao contratar aquele financiamento obrigatoriamente vão ter que pagar a prestação sobre aquele valor, que é errado. E como o Edi referiu, ou seja, e é outra situação que muitos clientes não têm presente e muitas vezes até não tomam este passo de optarem pela construção do imóvel, porque ficam na ideia de que, ok, estou numa casa arrendada, pago 500 euros por mês, vou comprar terreno e fazer construção, ou seja, vou estar com 2 prestações, que é errado. Ou seja, e as pessoas, muitas vezes quando nós explicamos, não, mas você durante a construção da casa, até ter a licença de utilização, só vai pagar juros do montante que está a ser libertado. Ou seja, numa fase inicial, se não foi libertado nada, não está a pagar nada. Ao fim de 3 meses, libertou-lhe 50 mil euros, está a pagar juros de 50 mil euros, que estamos a falar de valores irrisórios, não é? E muitas vezes as pessoas não têm consciência disso e acho que é importante nós estarmos a referir isso porque pode alterar a maneira de pensar de muita gente. Eu ainda esta semana estive com 2 clientes e eu percebi que eles estavam ali com algum receio em avançar porque, ok, estavam a fazer as contas ao encargo mensal, uma prestação, estou a pagar neste momento 500 euros e vou agora pedir um crédito de 200 e vou pagar mais 700, ou seja, vai-me ficar aqui durante 2 anos muito apertado. Quando eu lhe explico que na realidade, não, você vai continuar a pagar a renda que está a pagar e isto vai pagar aos poucos e só juros, ou seja, só quando a casa está pronta, que é quando você vai para lá morar e deixou de pagar a outra renda, é que começa a pagar a prestação. Isto também faz sentido isto ser desta forma, até porque as pessoas não estão a usufruir do imóvel, né? E muitas vezes é uma das coisas que as pessoas não sabem e que acho que é importante saberem. Ok, muito bem. Vamos voltar aqui às questões, embora a malta aqui não nos está a ajudar para o tema da semana que vem. Mas temos aqui mais questões sobre o tema 2. Agora aqui... Ok, fala aqui novamente o Bruno. Aproveita ainda para questionar quais as vantagens nos imóveis pré-fabricados, quer em termos fiscais e financiamento. Bruno, dentro dos pré-fabricados tens a questão de ser uma morada, ou seja, em que é para lá viver, ou seja, passa a ser uma casa com licença de habitabilidade, ou então só aquelas que se pousa numa laje de betão, e aí podes até construir em terrenos, julgo que ainda é assim, em terrenos que nem sequer são urbanos, certo? Não estou aqui a inventar nada. Penso que sim. Sim, rústicos, sim, é verdade, sim. Pronto, depende um bocadinho de tudo, embora nessa questão depois também tens que ter eletricidade, tens que fazer uma fossa séptica, quer dizer, há outras coisas que depois tens que assumir tu, mas são aqui várias variantes que convém desmistificar. A questão da banca hoje em dia, neste tipo, eu não sei se também era um bocadinho essa a tua pergunta, a banca neste momento já se começa digamos, a moldar um pouco ao mercado. Antigamente nós tínhamos poucos bancos a financiar este tipo de construção. Hoje em dia
a maior parte dos bancos, ou os principais bancos, de uma forma ou de outra, já acabam por financiar este tipo de imóveis, certo? Certo. Obrigam é sempre a licença de construção para financiar. Sim, mas dentro dessa questão, eu ainda sou do tempo em que os bancos fugiam disso a 7 pés. Aliás, eu quando Sim. Exatamente, quando eu andei a procurar a construção e LSF, para mim, a banca limitei-me a 3 bancos, e agora sei que a maior parte deles já o faz. Depois temos aqui o Filipe Flecha, que diz: tenho uma empresa de compra e venda de imóveis, estou para adquirir um prédio no valor de 120 mil euros. Qual o melhor banco? Filipe, isso depende sempre. Eu sei que vocês às vezes, eu estou a responder até por eles antes que eles o façam. Isso depende de muitas variantes. Às vezes acham que é chapa 5, não é? Depende de muita coisa. E, essencialmente, se ainda for empresa, ainda pior é. Porque aí até acho que os tempos do leasing diminuem bastante. São muito mais curtos e depende também depois de quanto é que queres pagar no final. Portanto, há muita coisa que pode variar. Nuno Sousa, que questionou ainda há pouco da questão do Santander, refirma ao pedido de crédito à aquisição de terreno à construção, mas sem projeto. Além do Santander, desconheço que outro banco conceda créditos a terrenos sem projeto. Atenção, Nuno, terá que ter sempre um projeto. Ou seja, tu só vais avançar para uma autoconstrução, tens que ter licença à construção. Mas há bancos que, pronto, para responder ao Nuno, é verdade que a maior parte dos bancos, para libertar para o terreno, exigem a licença de construção, mas temos soluções no mercado que, se for loteamento, ou seja, os bancos libertam para a aquisição do terreno sem ainda haver licença de construção. Claro que depois, para a obra, obrigatoriamente, teremos que ter sempre uma licença de construção para haver libertações. Mas para a questão do terreno, há soluções que não obrigam a isso. Sim, eu tenho ideia, pelo menos no banco tinha assim um produto, pelo menos no banco tinha. E aquela questão que nós falamos também há pouco de o próprio proprietário, que eu acho que agora começa a aparecer mais este tipo de soluções, que é o proprietário do terreno ou seja, eu posso chegar à beira do proprietário do terreno e dizer-lhe: é esta a minha situação, eu só consigo desta e desta forma, vamos fazer aqui um contrato de promessa, compra e venda, em que eu vou-lhe pagar a totalidade do terreno nesta altura. E mesmo essa questão da licença, vocês diziam há pouco que agora até dá para fazer, para mudar de um proprietário, de quem pediu, para outro, certo? Certo. Sim, é possível pedir a licença em nome do atual proprietário e depois fazer aditamento para quem está a comprar. Hoje em dia as soluções são imensas. Mas de qualquer forma, respondendo diretamente, pelo menos o novo banco eu sei que faz isso, mas o que o Carlos está a dizer faz muito sentido, que é, isso também eu lembro-me de um loteamento em que o banco só fazia essas condições para aquele loteamento, porque de alguma forma o proprietário também fazia, o proprietário dos terrenos também tinha uma parceria, ou tinha o crédito lá, portanto, normalmente depois já há várias situações que pode mudar as condições e muitas vezes até só para um determinado loteamento. Mas pronto, eu julgo que respondemos à tua questão. Sérgio Santos, infelizmente ainda hoje em dia, quando sobra guito do crédito, ainda há aquela história do não quero mobilar a casa, trocar o carro. Sérgio Santos, isso quando o crédito está em já aparece sempre, não é? Não há volta a dar. Aliás, eu ainda há dias alguém me estava a dizer que tinha recebido em casa e agora eu acho que até nas apps, porque eu tenho a ideia que já cheguei a receber na app do meu banco a dizer que tinha um plafond de crédito se eu quisesse passar para a conta naquele momento. Portanto, hoje em dia isso ainda é pior do que era há uns anos. Antigamente ainda tinhas que lá ir, tu perguntar se podias ou juntar, não sei o quê. Hoje em dia a própria banca, como tem muita liquidez, facilmente essas questões, e essa pessoa que me dizia que tinha recebido um cheque no envelope, embora era um cheque fictício, não é, como é óbvio, mas era um cheque a dizer que se no dia a seguir quisesse ter aquele valor na conta, bastava ligar para aquele número do banco e que eles passavam. É claro que eles fazem em função do que o cliente acaba por gerir a sua conta, eles percebem até onde é que podem permitir este plafond, acaba por ser quase uma conta ordenada, mas com um plafond maior. E, por acaso, na altura, a pessoa que me estava a dizer, não sei se eram 12 ou 13 mil euros, ainda era um valor assinalável. Mas pronto, Sérgio, a questão aqui é que não é... o não é no crédito. Mas não é no crédito de habitação, não é? Ou seja, antigamente eles inflacionavam as avaliações e colocavam tudo no crédito de habitação e financiavam acima do valor da escritura. Era tudo à grande. Atualmente já não é assim. Ou seja, é verdade que a banca está aqui para financiar e quer emprestar,
não é nos mesmos moldes. Sim, mas o que eu queria desmistificar aqui também é um bocadinho isto. Às vezes há a sensação que a culpa é da banca. A banca também tem culpa, é verdade. Mas isto é o trabalho deles, é vender dinheiro. As pessoas também não podem desresponsabilizar-se do facto... Ou seja, ninguém lhe aponta uma pistola à cabeça a dizer, olha, tome lá e faça isto. Às vezes há a sensação... E eu não quero estar aqui a fazer do advogado do diabo, às vezes faz-me confusão este tipo de coisa. E percebo, até porque conheço o Sérgio, sei que não é essa a questão, mas às vezes é mais uma questão de... e lembro-me desses tempos, porque aliás foi nesses tempos que eu trabalhei bastante o crédito de habitação, em que às vezes eram os próprios balcões que pediam ao avaliador para inflacionar o valor porque queriam lá meter mais qualquer coisa, não é? Portanto, e depois é quando veio a crise foi o que aconteceu, ou seja, as casas valiam menos que aquilo que supostamente valiam e ainda tinha mais do 50 para pagar, e por isso é que depois quando as pessoas queriam entregar a casa ao banco, os bancos não queriam porque elas nem sequer, isso nem vale o que o senhor, não vale isso, portanto, mas sim, ainda é possível, e em algumas situações, por isso é que o tema pode funcionar. A questão da consolidação dos créditos às vezes é uma forma de nós ganharmos algum tempo para recuperar a nossa saúde financeira e poder continuar a pagar. Não, a consolidação de créditos não é na grande parte das situações, não é mau. Atenção, é preciso depois saber gerir. Se não soubermos gerir, se não tivermos cabeça depois para gerir, ou seja, eu vou diminuir a minha prestação, mas depois tenho que pegar nesse dinheiro em que diminuir e poupar ou ir amortizando. Não é depois pegar nesse dinheiro e vou pedir mais 20 créditos. Aí sim, aí há um problema para resolver. Mas pronto, continuando, até porque hoje já vamos andar. Diz-me aqui o Bruno, ainda na autoconstrução, qual é o momento em que o cliente começa a pagar o empréstimo? Bruno, tu começas a pagar juros logo inicialmente do que é libertado, em função do valor que é libertado, caso peças logo a libertação inicial. E vais pagando sempre juros dos valores que vão sendo libertados até ao momento em que entregas a licença de habitabilidade e a partir daí começas a pagar o crédito normalmente. Falei bem? Caríssimo. Sim, por norma o banco dá sempre 24 meses. Após os 24 meses, tem que ter cuidado, se a casa ainda não estiver pronta, pedir para prolongar o período. Caso contrário, o banco finaliza com o montante libertado à data e começa a pagar a prestação desse montante, mesmo não tendo licença de utilização. Exatamente. Aliás, eu lembro-me de uma situação de um cliente que, até, embora não é a mesma coisa, mas acaba por ser, e mesmo o seguro de multirriscos não é o mesmo durante a construção para depois da licença de habitabilidade. Há clientes que fazem os seguros fora e depois esquecem-se de fazer essa mudança e se acontece alguma coisa à casa, o seguro nem sequer cobre porque já as coberturas são totalmente diferentes, até porque as da construção, normalmente é construção, incêndio, tinha um nome específico, já nem me recordo muito bem, mas as coberturas são diferentes, portanto, atenção a essas situações, principalmente se fizeram multirriscos fora do banco, convém terem atenção a isso, embora os mediadores cada vez mais hoje em dia tenham convém avisá-los. Mas pronto, só para dar aqui o... Depois temos aqui uma senhora a dizer Luciano La Roça, onde? Não sei. Volta bem para aqui fazer comentários. Nós aqui a trabalharmos e andam aqui a falar futebol, a trocar aqui. Isto é pá, o que é que já dá a fazer? Depois o Bruno volta aqui a frisar que falo de casas para habitação. Sim, exatamente, Bruno. Se for para casas de habitação é exatamente a mesma coisa. A única questão é o ser que tipo de construção. Hoje em dia tens cada vez ouve-se mais falar em LSF, exatamente pela questão a parte energética, ou seja, consegues no inverno consegue ser mais eficiente na questão do calor e no verão consegue ser mais eficiente na questão de ser mais fresca, portanto gastas menos energia. E a questão normalmente da rapidez, porque ao contrário do que possam pensar, a diferença entre essa construção e a construção normal em alvenaria, até porque a própria alvenaria se foi adaptando e também já há alguma forma de construção modular, ou seja, são uns painéis em cimento que também vêm e acabam por assentar, a diferença já não é assim tão grande, certo? Ou estou aqui a aldrabar alguma coisa, caríssimos? Certo. Não, para ter qualidade, atenção, porque existem soluções mais baratas. Agora, dentro da mesma qualidade, já não lhe vai ficar assim tão barato. Sim, ela sim. por ela. Exatamente. Ela por ela. O Sérgio volta aqui à carga, embora já é outra questão, que diz tem duração de 24 meses ou será o prazo de licença de construção?
deve estar a falar da questão do início. Por normal licença de construção, dependendo também do pedido do cliente, mas por norma eles fazem sempre 24 meses. Os pode já prorrogar. O período de carência dos bancos, que chamam-lhe o período de carência, que é o período da construção, também depende um bocadinho. Há clientes que já vêm com a licença, que dizem que em 12 meses têm a casa pronta, eles fazem um período de só 12 meses, se bem que pode ter o período... Também é um erro, certo? Isso é um erro. Pode ter o período... porque pode ter o período de 24, e se acabar em 12. A partir do 12º já está a amortizar, não é? Neste caso. E se tu chegares lá com a licença de habitabilidade, ele muda automaticamente, certo? Sim. Portanto, essa questão de fazer o menos tempo é mesmo de quem não sabe o que é construção. O que é construção normalmente. Eu não me lembro de nenhum cliente que tenha terminado a casa antes do tempo que estava à espera. Por acaso, durante a tarde eu estava a pensar nisso para dar algum exemplo, mas não me recordo de nenhum cliente. E houve uma altura que eu fazia muita autoconstrução na margem sul e era exatamente o oposto. Aliás, até situações caricatas. Mas pronto. Também está a terminar a nossa hora. Depois, Filipe Flecha, num terreno rústico, os bancos financiam a construção de casas em madeira? Não. Essa questão aí é que é mais complexa. Atenção que os terrenos rústicos nem sempre são terrenos que não permitem construção, também pode permitir. Sim, claro. Não era aquela questão que falámos há pouco, tem que ser tem que ter só a plataforma e pousa, né? Acaba por não ter licença de habitabilidade, não é? Portanto, agora, o tipo de financiamento é que é diferente, normalmente parte do princípio que é uma espécie de crédito pessoal. Não passa disso, porque crédito à habitação não pode ser, até porque o próprio terreno não permite, tinha que ser urbano, senão nem sequer dá para fazer. A mesma questão dos bangalôs que se vê hoje no turismo rural é um bocadinho isso, é um pouco, embora é empresarial e acaba por ser diferente. Mas casas de madeira por 40, 50 mil euros já consegues algumas coisas modulares. Embora depois tenhas casas de madeira 200 e 250 mil euros, porque também há disso. E aí já é diferente, mas aí já será para uma construção normal, digo eu. Depois temos aqui o Tó Pereira. Qual é a melhor instituição de crédito para crédito de habitação no momento? Tó Pereira, voltamos ao mesmo. Depende do cliente, depende do valor, depende da libertação, depende da avaliação do imóvel, depende de vários fatores. Os spreads, neste momento, andam tudo à volta de 1,25, 1,3 e para bons clientes pode ir a 1, mais ou menos, certo? Não estou aqui a falhar nada disso. Sim. Depois depende do cross-selling, da questão do seguro-vida, que é muito importante no final para quem faz contas, que é um programa que nós também temos que falar, que já anda a prometer há muito tempo, mas eu acho que o seguro-vida vai ser para aí 2 horas, portanto vamos ter que se calhar partir em várias partes. Sérgio Santos, existem sítios com mais de 24 meses, por isso falei. Sim. A promulgação, Sérgio, a promulgação pode mesmo tu, se fores à Câmara Municipal e a casa não estiver terminada, tu podes promulgar o tempo de construção da casa. Sim. E o próprio banco também não lhe interessa de outra forma, porque senão fica com o menino, fica com o bebê no colo, não é? Quer dizer, nem fica a casa não está terminada, portanto não é uma casa, é um terreno com benfeitoria, certo? Ainda é assim que se chama. Exatamente. A cabeça, estes cabelos brancos que aqui estão, não é? Existem câmaras a emitir licenças superiores a 24 meses. Ok, exatamente isso, o Sérgio. Bem, maltinha, foi um prazer. Não nos quiseram ajudar aqui no programa da próxima semana. Vamos ter que ser pode ser que durante a semana. Durante a semana há coisa, exatamente. Ou consolidado ou os produtos. Vamos ter fé. Não sei se já somos campeões ou não sei. Mas quem? Vamos deixar isso para a semana. Não sei. O que é que estás a falar? Bem, pessoal, foi um prazer, mais um programa. Qualquer coisa já sabem, escrevam aí nos comentários que nós vamos continuando a tentar responder. Um abraço. Um abraço. Tchau.